Olá, galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de literatura. E dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos ver a terceira geração do modernismo. Hoje é a aula 1, então vai ser mesmo a introdução para falar das características, o contexto, o objetivo dessa terceira geração, tá bom? Já destacar os autores que nós vamos estudar. A aula 2 será com os autores, beleza? A gente vai ver com mais detalhes. Então, gente, o que a gente tem que pensar em relação à terceira geração do modernismo? Primeiro, nós temos que pensar no contexto, né? Então, já cientes, né, que a geração inicia em 1945, e aí vocês estão vendo que tem reticências aqui, porque acredita-se que nós estamos vivendo ainda essa terceira geração na nossa produção artística no Brasil, né? Artística de modo geral, não só na literatura, tá bom? Outros críticos literários acreditam que essa geração acabou em 60, né? Foi de 1945 a 1960, porque de 60 para cá a gente produz uma literatura contemporânea. Mas, enfim, né? Independente disso, a gente sabe que surgiu aí em 1945 e que sim, nós produzimos a partir da ideia, né, desses caras aí, desde a primeira geração. Então, se acabou ou não, essa discussão fica sendo secundária, né, em relação à relevância que o movimento tem e a influência, né, até hoje. Então, gente, é a terceira fase ou a geração de 45. Gravem essa nomenclatura, tá bom? Muito cobrada em provas, como o Enem, por exemplo. Então, a geração de autores de 45. Então, às vezes a galera fica um pouco perdida. Não precisa, né? A geração de 45 é a galera da terceira fase do modernismo, tá bom? Falando nessa terceira fase, qual a diferença, né, dessa terceira fase para a primeira, para a segunda, por exemplo? Eles não precisavam, gente, mais brigar por espaço, vamos dizer assim. Essa geração já estava muito bem estabelecida, porque a segunda já tinha conseguido esse espaço no meio artístico no Brasil. Então, eles já tinham esse espaço garantido, eles já eram respeitados, eles já tinham em mente tudo que o modernismo queria, né, em termos de literatura, que é o nosso foco aqui. Então, eles não precisavam mais de toda aquela loucura da primeira geração, né? Então, eles já estavam bem estabelecidos aqui. Aí, o que é que a gente tem? A gente tem até uma diversidade em relação às possibilidades literárias. Uma diversidade de formas, uma diversidade de temáticas, né? Uma diversidade de linguagem. Então, é uma literatura, gente, bem contemporânea mesmo, tá? Bem atual. Então, nós temos essa, como característica principal da terceira geração, nós temos essa diversidade. Está aqui marcado para vocês, diversidade das possibilidades temáticas e formais, tá? Coisa que não poderia existir na primeira, por exemplo. Né? Eles estavam muito focados, qual era o tema? O tema era Brasil, né? Então a temática tinha que ser só brasileira. A forma não podia, eles não podiam fazer soneto na primeira geração, por exemplo, né? Porque era uma forma tradicional, uma forma clássica de se fazer poesia, e eles não aceitavam nada que fosse clássico, nada que fosse tradicional. Então, era proibida, né, essa forma. Aqui não. Aqui, se o cara quer produzir um soneto, ele produz, né? Na segunda geração, a gente já viu isso. Se ele quer fazer um texto mais formal, ele faz. Se ele quer fazer um menos formal, com a linguagem muito coloquial, faz. Então, tem uma maior liberdade artística nessa terceira geração, tá bom? E uma diversidade mesmo, né? Vocês vão ver quando nós formos estudar os autores, que alguns puxam mais para essa linha tradicional, né, da escrita, tem uma linguagem, né, bem apresentável, né? Não vou dizer erudita, mas assim, uma linguagem mais trabalhada, como João Cabral de Melo Neto, por exemplo, que vai ser um cara que a gente vai estudar aqui, um autor, e outros vão ter uma linguagem mais
coloquial, né? Vão ter uma linguagem mais direta, mais ligada ao cotidiano, tá? Outros uma linguagem mais psicológica, né? Aquela coisa mais intimista, como é o caso da Clarice Lispector, tá bom? Então, nós vamos ver essas diversas possibilidades que a terceira geração nos apresenta, tá bom? Então, o que eu falei para vocês, já não havia necessidade de obras de ruptura. Isso era a primeira geração. Ou uma adequação a um único modelo proposto. Eles não tinham um modelo a seguir aqui. A palavra de ordem aqui era liberdade, né? Então, vamos lá, gente. O que é que nós temos? Nós temos novos modelos de literatura surgindo, tá? Novos modos de se fazer literatura, como vocês estão vendo marcado aqui. Nós vamos ter o concretismo, né? A poesia concreta, a poesia praxis, o poema processo, o poema social, a poesia marginal e os músicos poetas. Tudo isso a gente vai ver mais à frente, tá bom? Então, por isso que eu não vou falar agora. Isso aqui é só a gente contextualizando mesmo. Beleza? Gente, olha que interessante isso aqui. Na prosa ocorreram mudanças mais sensíveis. Essa é a grande diferença que nós temos na prosa da terceira geração. Ela não é aquela prosa seca, né, com a linguagem muito direta. A prosa da terceira geração, ela tem essa característica mais sensível, ela é mais intimista, ela se aproxima muito da poesia. Olha que legal, né? Que inovação que eles conseguiram fazer aqui na terceira fase do modernismo. É como se eles tivessem aproximado a prosa da poesia. Né? A gente não tem aquela separação clara. Nossa, isso aqui é prosa porque tem uma linguagem mais direta, porque o texto tem essa estrutura, e isso aqui é poesia porque é mais sensível, porque parte para o psicologismo, para... Não, tá? Então, é como se aproximasse. A Clarice Lispector vai ser a autora que mais vai conseguir fazer isso aqui na terceira geração, tá? Então, é por isso que tem gente que chama a Clarice Lispector de poetisa, né? Ah, o poema da Clarice Lispector. Quando a gente vai ver, não é um poema, é um conto, né? Mas por ter essa sensibilidade, essa sonoridade, essa coisa, né? Puxando para o individualismo, né? Para o psicologismo, né? Do ser humano, então as pessoas vão confundir, né? Vão achar que é um poema. Porque tem mesmo essa proximidade, tá bom? Então, ó, ela lança um livro Perto do Coração Selvagem, tá? Em 44, que vai ser o marco inicial, né? Dessa terceira fase, vai ser uma das obras que mais vai ter, vai apresentar essas características da terceira fase, tá bom? Olha outra marcação aqui legal pra gente. A prosa das décadas de 40 e 50 seria marcada pelo aprofundamento da exploração, da observação psicológica sobre personagens. Sim, né? Sim. É como se eles retomassem o que o Machado de Assis fez no realismo. O Machado tinha essa coisa do psicologismo, né, de analisar as personagens profundamente. Só que ele fazia isso em tom crítico, né, com o objetivo mesmo da crítica social, que era o objetivo do realismo. Aqui vai se fazer de uma forma ainda mais profunda. Né? Então, a prosa tem essa marca, né, aí na terceira geração, tá? Esse psicologismo das personagens, né? Isso vai ser muito forte nesses autores. Né? Principalmente em Clarice, gente. A prosa intimista vai ter como principal representante a Clarice Lispector, tá? O que essa mulher fez na literatura, na prosa, ela fez de forma única, tá? Ninguém fez como ela. Ela tem, assim, um grande destaque nessa terceira geração. Nós temos um novo regionalismo aqui, tá? E aí a gente tem um regionalismo inusitado, a gente tem são características, tá, gente? Regionalismo inusitado, uma renovação da linguagem, tá? Então, uma linguagem regional que foi reinventada. Eu vou ilustrar isso para vocês na próxima aula com os autores, tá bom? Que não adianta a gente ficar falando e não ler, né? Então, vou mostrar a obra para vocês, a gente vai ler alguns trechos, e aí eu vou exemplificando. Gente, olha lá aquela característica, né, do regionalismo inusitado, olha a linguagem reinventada aqui, tá bom?
Então, a partir desse regionalismo inusitado, gente, surge a prosa urbana, tá aqui, a prosa urbana, tá? Qual seria o objetivo dessa prosa urbana, gente? Ela mostrava os problemas sociais, né, as mazelas sociais que foram se acarretando com o progresso, né, com o progresso no Brasil, tá bom? Então, esse progresso, essa industrialização, essa mão de obra, né, todo esse trabalho fez com que o homem se tornasse cada vez mais solitário. Então, a prosa urbana ela vai fazer uma análise muito interessante da vida nos meios urbanos, tá bom? De todo o funcionamento dessa tecnologia, dessa industrialização, de toda essa exploração da mão de obra, né, do trabalho. Então, é muito interessante essa prosa urbana, tá bom? Então, o ser humano se tornando cada vez mais solitário. E aí entra a prosa intimista, né? Porque ela não vai fazer só uma análise social, ela vai fazer a análise social e vai fazer a análise do indivíduo dentro dessa sociedade, tá? Então, é aí que se dá essa diferença, né, na prosa da terceira geração, tá bom? Então, mais solitário, né, esse indivíduo marginalizado, tá, e vítima de um mundo violento. Então, é muito atual, né, gente? É muito atual. A linguagem tenderá cada vez mais à concisão e à fragmentação. Sim, era uma linguagem concisa e parecia, em determinadas vezes, né, fragmentada, porque é aquela, né, tem aquelas pausas, aquela, né, o indivíduo diz uma coisa e tem um ponto, né, mais uma coisa, outro ponto. Então, muda, né, gente, toda a característica linguística aqui na terceira geração, tá bom? É uma linguagem concisa e fragmentada nesse sentido. Vocês vão ver quando a gente ilustrar com os textos, tá bom? Às vezes tem um conto lá que a Clarice diz uma palavra e coloca um ponto, né? Aí diz mais duas, três palavras, outro ponto. Então parece ser fragmentado, né? Parece que ela diz uma coisa, termina, diz outra, termina. A terceira coisa termina, né? Não é aquela coisa contínua, né? Aquele texto corrido, tá? Então, por isso, essa fragmentação se dá também nesse sentido, tá? E a de pensamento. O que é esse fluxo de pensamento aqui? A história, né? A prosa na terceira geração, ela não precisa seguir a ordem cronológica dos acontecimentos. Ah, se tem um livro lá que está falando da vida de alguém, ele vai falar, vai narrar do nascimento à morte daquela pessoa, daquela personagem. Não, não necessariamente. O livro pode começar pela morte da pessoa, o livro pode começar, sei lá, por um episódio que a personagem do próprio livro relembra na história. A Clarice vai fazer muito isso. Então, a narrativa vai seguir o fluxo de pensamento do autor ou o fluxo de pensamento das personagens, tá? Clarice vai ser ícone nisso aqui, mostrando a rapidez e o absurdo da modernidade, né, gente? Isso aqui era ilustrando, né, toda essa modernidade. Nós temos também a prosa de cunho político, tá? Que representa, né, gente, o autoritarismo, a opressão, a violência, tá? E aí a gente já vai ter essa produção na década de 60, que coincide com o cenário político do Brasil que nós conhecemos da ditadura militar, tá bom? Então, isso vai aparecer na prosa da terceira geração, tá bom? Isso vai aparecer, vão surgir outras manifestações literárias também, tá? Outros gêneros, como vocês já estão vendo aqui, tá bom? A prosa autobiográfica, tá? O conto, a crônica, como eu já falei, o conto, né? A Clarice vai se destacar nisso, tá bom? Então, o conto é aquela linguagem, é aquele texto mais rápido, né, gente? Ele é mais conciso, né? Você diz muita coisa em poucas linhas, né? Menos de uma página, às vezes. Tem conto da Clarice que é pequenininho, né? Tem algumas linhas. E é um conto lá que diz tanta coisa e tanta coisa para a gente refletir, tá bom? Então, o conto surge aí, né? Esse gênero, mostrando essa rapidez, né? Essa modernidade mesmo. E a crônica se destaca bastante, né? Esse gênero,
pois vai ser veiculado, né, gente, aí em revista, jornal, e estava muito em alta isso na época. E ele traz essa linguagem mais coloquial, né, mais direcionada ao cotidiano, e logo sendo uma literatura de fácil entendimento, né, justamente por se aproximar mais do que as pessoas falavam, né, do que as pessoas entendiam ali no cotidiano, no dia a dia. Beleza, gente? Essa foi a introdução, como eu já falei. Nos próximos capítulos, nós estaremos estudando os autores, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.